Boa tarde, meu nome é Tânia Zaverucha do Vale, eu sou do Laboratório de Imunomodulação e Protozologia do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Eu e minha aluna Letícia Leal viemos apresentar esse trabalho hoje, que é a Covid-19, uma análise crítica do conteúdo pedagógico presente nos jogos produzidos com essa temática. A Covid-19 é uma síndrome respiratória grave causada pelo vírus SARS-CoV-2. Ela foi declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020. E a transmissão se dá principalmente de pessoa a pessoa por meio de espalhamento de partículas infectadas que vão entrar em contato com as mucosas de uma pessoa saudável. Pode ser de forma direta, porque a pessoa infectada tossiu, espirrou ou mesmo falou próximo da outra pessoa, ou de forma indireta, por exemplo, contaminando uma maçaneta que depois a outra pessoa vai tocar e vai levar as mãos à boca, ao nariz ou ao olho. Existem várias medidas de prevenção à Covid-19, entre elas estão a ventilação correta dos ambientes, o uso de máscaras em locais públicos, a correta higienização das mãos, o isolamento de pessoas infectadas, o distanciamento social, o distanciamento físico, né, quando duas pessoas estão juntas, elas manterem uma distância mínima ali de 1,5 m, 2 m, o diagnóstico em massa da população e, é claro, a vacinação. Nesse tempo de pandemia, né, a gente tem visto surgir uma série de recursos justamente para falar dessas medidas de prevenção, como diferentes vídeos, panfletos, artigos. E a gente pensou, será que existem jogos também que falem das medidas de prevenção da Covid-19? Isso foi o que inspirou esse trabalho, na verdade. Então a gente foi tentar descobrir, e para isso a gente usou as palavras-chave Covid, corona, pandemia, infecção e SARS, e colocou essas palavras-chave na busca do Board Game Geek, da Ludopédia e dos anais do SB Games de 2020. A gente conseguiu um grande número até de jogos. A gente filtrou, então, só aqueles que tinham data de lançamento a partir de 2020, né, porque foi quando começou a pandemia. E depois a gente foi olhar a documentação desses jogos para ver se efetivamente eles citavam a pandemia de coronavírus 2. E a gente chegou, então, a um total de 26 jogos. E a gente procurou tudo que a gente pôde sobre esses jogos, as regras quando estavam disponíveis, se não documentação, às vezes tinha site, tentamos entrar em contato com alguns autores. E a gente foi analisar, primeiro, que jogos eram esses e que tipo de conceitos de saúde tinham nesses jogos. Uma coisa que nos chamou bastante atenção é que vários desses jogos, eles não tinham editora especificada lá, eles estavam como self-published, né, publicação própria, ou como internet. Então a gente vê que são produções basicamente amadoras, né, e muitas delas também em formato print and play, que é um formato fácil de distribuir, barato, tanto para quem está fazendo o jogo, quanto para quem pode imprimir, baixar o jogo e imprimir em casa. E a gente percebeu também, interessante, que se você for olhar no Board Game Geek pela categoria Print and Play, teve um aumento muito grande, de mais de 50%, no número de jogos cadastrados como Print and Play no ano de 2020, em relação aos 5 anos anteriores, mostrando que realmente eu acho que as pessoas, até por conta do isolamento, talvez, elas trabalharam bastante em casa e fizeram muitos jogos Print and Play. Mas enfim, entre eles, alguns desses, né? E aí a gente foi olhar os conceitos de saúde que estavam nesses jogos. Lembrando que são jogos de entretenimento, né? A maior parte deles não tem cunho educativo. Então a gente viu que 3 desses jogos não traziam conceitos de saúde, a gente excluiu ele da análise, e tinha um quarto, que era um escape room, feito para cada um jogar na sua casa sem romper o isolamento, mas por ser um escape room a gente não consegue saber quais outros conceitos de saúde estão abordados ali dentro, então a gente excluiu todos esses 4 da análise. Restaram então 22 jogos que a gente foi olhar os conceitos de saúde, então por exemplo 9 dos 22 jogos falavam sobre o uso de máscara. 6 falavam sobre higiene das mãos, fosse lavagem das mãos mesmo ou álcool gel. A gente achou 2 só que falavam de vacinação e um deles bem recente, mas a vacinação é algo recente para a Covid, né? A maior parte desses jogos, na verdade, foi feito antes de saírem as primeiras vacinas.
Uma coisa que chama bastante atenção é a quantidade de jogos que falam sobre isolamento, né? E aqui eu acho que precisa fazer um parênteses, porque no nosso linguajar pandêmico, digamos assim, né, até na mídia também, há muita confusão sobre isolamento. A gente não usa os termos que são epidemiologicamente corretos. Então, por exemplo, quarentena para epidemiologia é você isolar um paciente ou uma pessoa potencialmente infectada para que ela não infecte os outros, a princípio por 40 dias, né, originalmente. E muitas vezes na mídia se usa a quarentena para a pessoa ficou em casa para não se infectar. Então, e nos jogos é a mesma coisa, esse linguajar está bem misturado. Como a gente tentou separar aqui didaticamente, então, quando a gente fala de isolamento de infectados, que aparecem em 7 jogos, é realmente jogos que separam as pessoas potencialmente infectadas ou os doentes. O que a gente está chamando aqui de isolamento social são pessoas que estão ficando em casa para evitar serem infectadas, né, para diminuir o seu risco de infecção. E aí o distanciamento, que aparecem 10 jogos. E o distanciamento físico é quando duas pessoas estão num mesmo espaço físico, né, num mesmo lugar, porém devem manter um distanciamento mínimo ali de 2 metros. E aí a gente tem 5 jogos que falam sobre isso. E depois a gente tem vários jogos que falam de gestão de recurso, em especial aqueles que falam de isolamento social. Você tem que ficar em casa e aí você também tem que fazer a gestão dos víveres, né? Então você tem que comprar comida estando em casa, você tem que comprar papel higiênico, aparece muito, enfim. Então esses dois conceitos aqui estão bem associados. E aí tem alguns outros conceitos que aparecem somente algumas vezes, somente uma vez, né? Então, por exemplo, diagnóstico, etiqueta de espirro, formas de transmissão, entre outros. A gente só achou em um jogo. Em seguida, a gente foi olhar, então, a estrutura dos jogos. Como era de se esperar, talvez, a maior parte desses jogos, né, 13 dos 22, são jogos competitivos, é o que a gente mais tem no mercado, né, é o que a maior parte dos autores escolheu. Mas a gente achou também 4 jogos com regra solo, 3 jogos cooperativos e 2 jogos que têm regra tanto para modo solo quanto para modo cooperativo. E a gente foi olhar as mecânicas que estavam presentes nesses jogos. É uma quantidade de mecânicas muito variadas, tá? É bem interessante de olhar. A gente tem muita coisa de gestão de mão, a gente tem pontos de ação, a gente tem push your luck, realmente papel e caneta, né, write and roll. Então a gente tem realmente uma variedade grande de mecânicas. Mas uma coisa que chamou bastante atenção é que vários jogos usam eliminação de jogadores. Então a ideia é que o último sobrevivente vença o jogo, o último pessoa a não se infectar, né? A pessoa que todo mundo se infecta e a única pessoa que sobrou venceria o jogo. E associada a essa mecânica, muitas vezes tem a mecânica de take that, toma essa, em que um jogador pode prejudicar o outro jogador diretamente. Então, por exemplo, nesse jogo aqui, o Coronavirus Le Jeu, você pode colocar cartas na frente de outro jogador para fazer com que ele se infecte. Então, por exemplo, você pode colocar uma carta de festa, falando, você foi numa festa, é um comportamento de risco, então pronto, você vai se infectar. E a gente ficou discutindo o quanto esse tipo de mecânica era bom no sentido de que no meio de uma pandemia está tendo todo um trabalho para cuide do outro, né? Use máscara porque você está protegendo o outro também. Se você tiver qualquer sintoma, fique em casa, que é justamente para não passar para ninguém. O quanto vale um jogo em que você tem que justamente atacar o seu amigo ali do lado. Por outro lado, é uma forma de mostrar que realmente ir à festa é um comportamento de risco, né? Talvez a pessoa que, sei lá, tô exagerando, mas a pessoa que saiu do jogo porque seu amigo colocou uma carta ali de ir à festa vai realmente perceber que ir à festa é um comportamento de risco, talvez tenha um valor educativo aí. Então acho que a gente tem que pesar essas duas questões. Tem alguns jogos, por exemplo, o Chocorona, por exemplo, usa também um mecanismo de push your luck, que os autores defendem justamente que você se coloca ali, você pode fazer a sua gestão de risco e dar um sentimento de insegurança, de será que eu vou me infectar ou não, será que vale a pena eu puxar mais uma carta e me arriscar um pouquinho, e eu posso de repente receber um vírus. Isso também é um sentimento bastante presente no nosso dia a dia, em termos durante a pandemia, né? Então é interessante um jogo que passa esse tipo de sentimento.
Então a gente viu que vários desses jogos têm potencial para serem usados em contexto de educação. Por outro lado, tem que ter cuidado, porque nem todos os conceitos são corretos. Então, por exemplo, voltando aqui ao Coronavirus Le Jeu, além da carta da festa, a gente tem uma carta de absinto que cura a infecção. Então, se você toma um absinto, você bota uma carta para você de absinto, você vai ficar curado da infecção, que obviamente a gente sabe que não tem nenhum teor de verdade. Então é importante que se decida usar esses jogos em contexto de educação, que se faça uma escolha boa, né? Eles trazem conceitos diferentes, mas nenhum deles traz todos os conceitos necessários, são talvez escolher um ou dois, enfim. E fazer uma mediação ali de será que aquele sentimento que o jogo está trazendo é bom? Será que todos os conceitos são verdadeiros? Enfim, tem que se fazer esse tipo de mediação. Como conclusão do nosso trabalho, então, a gente viu que a Covid-19 inspirou a produção de diversos jogos de tabuleiro, muitos deles feitos de forma amadora. Os conceitos de saúde nele abordados são variados e podem ser usados em contexto de educação formal ou não formal, mas, como eu falei, nenhum deles aborda a totalidade das medidas de prevenção contra a Covid, então tem que se escolher algumas medidas ou tem que se utilizar mais de um jogo. Por outro lado, como a maioria são voltados para entretenimento, nem sempre os conceitos são precisos. E por isso, exatamente, é preciso fazer uma seleção desses jogos prévia e é preciso também uma mediação muito atenta, eu diria que é fundamental essa mediação, toda vez que for utilizar alguns desses jogos em contexto educacional. É isso. Obrigada.